Gente, agora vamos trazer aqui a reportagem que nós produzimos essa semana sobre luzes misteriosas que estão aparecendo na região de Cruzeiro do Sul e Guajará, no Amazonas. Nós colhemos depoimentos de vários moradores da região. Nós temos imagens exclusivas gravadas por um morador do Guajará e nós temos o testemunho dessas pessoas que nos impressionou e eu tenho certeza que vai impressionar você também. Vamos acompanhar essa reportagem especial produzida por mim e pelo Alessandro Souza. Nós ficamos alguns dias trabalhando nesse material, inclusive fomos à noite para o Guajará para conversar com os moradores, visitamos o local onde eles avistam essa luz misteriosa, fomos no Santa Luzia também. Enfim, você acompanha agora essa reportagem especial aqui conosco. No céu escuro, apenas a lua minguante. Na beira do rio Juruá, em Guajará, a 1.500 quilômetros de Manaus, pessoas se aglomeram para tentar ver o que por aqui já se tornou comum. Um objeto luminoso não identificado que está tirando o sono dos moradores. Mesmo sob o risco de se tornar alvo de críticas, o marceneiro Orleilson nos recebe na casa dele para contar o que viu. E existe a liberdade de expressão. Então cada qual fala o que pensa, né? Mas só o que tem que ter com respeito, né? Porque ninguém sabe se isso aí é verdade, se é um avião, a gente está tentando descobrir. Nós não estamos aqui atrás de ganhar fama, nem nada. Apenas estamos querendo descobrir, porque muitas pessoas ficam assim meio apavoradas, não sabem o que é. Fica aqueles comentários, um diz que é avião, outro diz que é disco voador. Com uma câmera doméstica, Orleilson conseguiu captar supostas imagens do fenômeno. Ele nos mostra a gravação, narrada com a emoção de quem estava diante do desconhecido. Parou no ar, agora ela parou. Esse avião não para assim, né? Olha no rio aí, ó. Parou, pô, no rio aí. Tá parada, ela tá parada, agora tá parada. Na imagem, em câmera lenta, é possível observar detalhes do objeto, como luzes pequenas piscando em volta de uma luz maior. Na tentativa de provocar alguma reação por parte do objeto desconhecido, alguém solta fogos de artifício em direção à luz e logo é repreendido por Orleilson. Pai, não faz isso não, pô, ei. Coincidência ou não, após o barulho dos fogos, imediatamente o objeto se afasta. Não era para ter feito esses fogos, não. Durante vários dias, Orleilson voltou ao local onde avistou o objeto, na tentativa de conseguir imagens melhores. Ele não se conforma com a falta de explicação para o fenômeno. Ele emite um foco de luz forte. Emite em direção assim para a água, que a gente vê a água. Reflete na água mesmo. Pelo que você viu, dá para calcular a distância que está da Terra para ele? Aqui na mata, ela passa sobre a mata no máximo uns 50 metros de altura. Aí já tira e pode ser um avião, principalmente comercial, como o da Gol, né? Eu acho que o cara vai se arriscar numa altura dessa. E não faz barulho? Não faz barulho direito. Você que teve a experiência de captar as imagens, dá para ver algum movimento? Ela muda de cor? O que surpreende mesmo é o tipo de iluminação que tem. São várias cores de luz, né? Quais cores que você viu? Tem verde, assim tipo alaranjado, né? Pequeno, né? Esse grande aí que vocês estão vendo aí na imagem, ele é como se fosse um refletor. Quando ele liga e as outras pequenas a gente não vê quase. Na beira do rio, de onde supostamente se avista a luz com mais facilidade, encontramos Antônio, um rapaz de 27 anos que tenta repetir a experiência de quando viu o objeto desconhecido pela primeira vez. Era um campo aberto? Aberto. Aí como foi? Que horas era da noite? 2 horas Da madrugada? da madrugada. E o que você viu? Mas eu vi essa luz que o povo diz, né? Que diz que é uma nave. Confirmar que é uma nave eu não vou. Mas sei que é um negócio bonito e brilha muito. O formato dela você vê que ela vem retangular assim, você vê cheio de luzes ao redor dela, tudo piscando. Eu vi que ela desceu por cima e ela pousou. Agora eu não fui porque eu tava com medo. Sabe? Quais as cores? Que movimento ela faz? Rapaz, ela tá, as luzes piscando, tem luz de toda cor, principalmente azul e vermelho. Aí o cara vê bem. Que tamanho que é? O tamanho aí é até difícil de descrever. Mas assim, um tamanho aproximado, com uma comparação. Não, porque se for para ter alguém dentro, no máximo 2 pessoas é o que cabe dentro. Pescadores acostumados a passar a noite no rio confirmam o relato dos moradores da cidade.
Ela veio, atravessou o rio, sai bem devagarzinho, ela fica paradinha, vem pra frente, dá ré e atravessa o rio no rumo de cruzeiro. Dá pra ver algum detalhe? Pode ser que ela é redonda, cheia de luzinha piscando ao redor dela. O que você acha que é? Rapaz, avião não é, eu sei que é um negócio meio estranho. Ficou com medo? E não, nós estávamos nós três, eu e ele, meu irmão. Só 3 não dá pra ficar com medo não, né? Mesmo sem saber do que se trata, Edson da Silva, de 22 anos, que também afirma ter visto a luz, diz que não tem medo. Esse objeto que nós não sabemos o que é, né? E todo mundo fica o quê? Fica pensando que há várias coisas que estão aparecendo, mas nós não devemos ter medo, porque nós sabemos que é o fim dos tempos. Vem de dentro da mata. É, exatamente. E aparece por a madrugada. Sempre no mesmo horário? Não, muda horário. Teve a noite que veio 1h20, teve outra que veio 1h30, assim, vai mudando os horários, não é totalmente no horário só. O avião da Gol vem nesse mesmo horário. Exatamente, é aí que nós estamos percebendo, mas não é avião. Porque se fosse avião nós percebíamos o que era. Avião não é. O município de Guajará, onde o fenômeno foi relatado pela primeira vez, fica na divisa entre os estados do Acre e Amazonas. A cidade mais próxima é esta, Cruzeiro do Sul, no Acre, a 750 quilômetros de Rio Branco. E foi exatamente aqui onde a história ganhou contornos ainda mais dramáticos. Saímos da cidade pela BR-364. Depois de viajar 40 quilômetros pelo asfalto, uma estrada de terra nos leva à comunidade Igarapé Branco, no distrito de Santa Luzia. É lá que mora Martinólio Pereira, o baiano, um agricultor de 52 anos. Ele diz que ainda está assustado com o que viu. Eu estou com medo e eu vou vender meu terreno. Se alguém quiser me comprar meu terreno, eu vou vender. Porque se for o fim da vida, eu tenho 2 terrenos, eu vou só com um. E esse outro eu vendo para outro. Se alguém quiser me comprar meu terreno aí, eu vendo ele. Martinólio explica a trajetória do objeto no céu. Aí que eu olhei pro céu, vinha. Tipo assim, essa antena parabólica aqui, tipo aqui. Da grossura aqui assim. Aí, aquele vermelho amarelado, aquele azul, aquele verde. Aí dessa direção, ele tá assim meio parado, assim, ele pegou a velocidade. Quando chegou no rumo daquela mata, ele apagou de uma vez. No rumo assim de... Não sei se é Guajará pra cá, né? Acho que é, né? Guajará ou é Pichuna. Parou nesse rumo assim. Aí eu fiquei com o corpo rupiado, aí como é que eu tô? Tô todo rupiado. Aí, ó. Tô todo rupiado. Eu tô sentindo que não é coisa do Satanás, não, nem coisa do homem, é coisa de Deus. Eu tenho por mim que seja. Morador da mesma localidade, o agricultor Raimundo Gomes, de 23 anos, estava na casa de Martinólio quando o fenômeno ocorreu. Os dois presenciaram a luz no céu. Noite de lua linda, né? E tava lá, a gente viu esse negócio descendo do céu aí. Como foi? Você estava conversando com ele na casa, todo mundo tranquilo? Então eu tava sentado no banco e ele lá e os filhos dele também lá, no outro, na cadeira de frente. Aí eu olhei pra porta e eu vi, passando assim na brecha assim. Eu pensava que era uma estrela, mas eu continuei olhando e eu chamei ele. Você vê, né? E o que você viu? Eu vi um redondo e assim, tinha 3 cores na minha vista. Azulado assim, e vermelho e amarelo. Dava pra ver se tinha alguma forma, algum desenho? Não, era redondo, tipo a lua, né? Sim, só que era mais grande que a lua um pouco. Clareava muito? Mas quando ele desceu naquela direção assim, clareou mais. Muito mesmo. E na hora que você observou, ele parou em cima da casa, em algum momento se aproximou? Não. Sim, a gente viu ele assim que ele ia lento, né? E depois que ele continuou descendo naquela direção e cobriu lá e ninguém viu mais. Surpresa, espanto, emoção. Um mistério nos céus da Amazônia. E muitas perguntas sem respostas. Nenhum avião da aeronáutica, nenhum aeronave que eu conheço tem uma velocidade daquela. E isso aqui eu estou falando, estou provando e jamais eu ia mentir. Uma coisa que eu estou vendo e que não só eu vi, porque o pessoal ali do Guajará disse que teve alguém que viu também esse negócio. Eu peço que apareça alguém, cientista,
alguém analista, alguém que pra dar uma entrevista aí, ou mesmo explicar o que é isso, ou se eu tenho por mim que é coisa de Deus. Olha, é muito fácil a gente julgar as pessoas e simplesmente dizer que elas são mentirosas, que estão acreditando em uma fantasia. Isso é fácil, qualquer um faz, principalmente os tolos. Agora, provar que essas pessoas estão mentindo, apresentar evidências de que nada disso é real, é impossível. Até porque a história da humanidade está cheia de relatos dessa natureza. Há milhares e milhares de anos que se tem notícias de fenômenos como esses. Desde pinturas rupestres com objetos luminosos que cruzam os céus, até registros literários de várias culturas do mundo com narrativas detalhadas do que são e do que fazem esses objetos. Então, será que existe alguém capacitado para explicar um fenômeno como esse? Existe sim. Por exemplo, governos de países ricos do hemisfério norte e seus cientistas contratados sabem explicar. O governo brasileiro também sabe. Autoridades militares que detêm o poder sobre as mais avançadas tecnologias de destruição em massa sabem explicar. Instituições milenares da sociedade, religiosas e não religiosas, sabem explicar. E a mídia? A mídia em parte sabe, mas não pode contrariar alguns interesses. Sempre que a mídia mostra esse assunto é em tom ameaçador, né, dizendo que são monstros que vão invadir o planeta e etc. Então tem muita gente que sabe, mas não quer explicar. Mas a quem interessa essa falta de explicação? Bem, vamos ver. A indústria do petróleo morre de medo de um veículo com tecnologia ultra avançada, não poluente, barata, que cruza milhares de quilômetros em segundos sem fazer barulho nem fumaça. Para a indústria do petróleo não interessa uma explicação para o que seja isso, muito menos a difusão desse conhecimento. As fábricas de armas e os militares, esses querem militarizar até o espaço exterior. Qualquer objeto não identificado inteligente que se movimente no espaço em volta da Terra é uma ameaça em potencial. Tem que ser eliminada. Para essas indústrias e para os militares a explicação também não interessa. E por último, algumas instituições religiosas, junto com algumas instituições pseudo-filosóficas, essas não querem explicar os tais fenômenos, porque isso implica tornarem-se talvez obsoletas e desnecessárias, porque a verdade liberta as pessoas. Então elas vão ter que abrir mão do poder, abolir dogmas e principalmente, talvez, reinventar uma história da criação do homem e da vida. E quem é que está disposto a se passar por mentiroso? E as pessoas, e a humanidade não tem o direito de saber da verdade? Claro que tem, e já está fazendo isso, independente de quem queira manter o povo na ignorância. Atualmente a palavra extraterrestre, isso mesmo, essa palavra assustadora, extraterrestre, é a segunda palavra mais pesquisada do mundo no Google, a ferramenta de busca da internet. A primeira é sexo, nada contra. Bem, o fato é que os OVNIs, os objetos voadores não identificados, estão aí no mundo, muita gente diz que viu, não acha explicação oficial e vai investigar por conta própria, termina descobrindo a verdade. E agora não é mais quem está lá fora que quer saber o que tem aqui dentro, é o inverso. Quem está aqui dentro é que quer saber o que tem lá fora. E a verdade é que a explicação do que são esses fenômenos, esses objetos, pode deixar o mundo de cabeça para baixo. E os que pensam que são os donos do mundo morrem de medo que isso aconteça. Só que o esforço deles em esconder tudo isso está sendo inútil. E logo, logo, eles nem vão precisar explicar nada. Porque o óbvio não se explica. O óbvio se constata. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.